Boa noite, meus caros. Venho aqui gravar a aula que na primeira semana, de matemática não deu para, não sei o que aconteceu. O sistema não me deu condição de eu gravar a aula, ou seja, eu procurei a aula gravada e não encontrava. Então, esses 2 dias aí, eu resolvi agora gravar essa aula e postar para que vocês tenham acesso. Lembre que a nossa atividade, nessa primeira semana, nós falamos de conjuntos numéricos, conjuntos dos números racionais, naturais, reais e inteiros, e irracionais também. Então, essa primeira parte do nono ano, nós vamos falar um pouco, vou ser breve, tá? A leitura do texto vocês fazem, para que o vídeo não fique tão extenso, certo? Mas eu vou comentar aqui algumas coisas. Então, você tem o primeiro ponto aqui de encontro, uma breve apresentação, vocês leem isso depois, tá? E aí você tem o Botando o Pé na Estrada, que começa de fato o conteúdo, propriamente dito, que a gente começou a falar, que é a reta real. Então considera que a estrada abaixo apresenta, ou seja, ela apresenta e representa a reta real. Na origem encontra-se um centro de distribuição de cargas. Então aqui, ó, nessa origem, ou seja, no marco zero, está o... Deixa eu botar aqui para vocês verem, Aqui seria o zero, tá? Essa aqui seria a origem. E aí eu tenho a origem. E aí eu tenho... Deixa eu botar aqui. Aqui. E aí os caminhões, após fazerem os carregamentos, saem para fazer as entregas partindo da origem do ponto zero e indo para a direita ou para a esquerda. Após um determinado tempo, todos os caminhões devem confirmar sua localização para controle da empresa. Então, toda vez que ele faz uma parada, ele liga para a empresa e confirma a sua localização. Cada número da reta real representa a posição no qual o caminhão estará. O sentido positivo da reta real, que o caminhão está indo, é o leste, tá? Então, eu tenho aqui o sentido positivo, que é o leste, que é o sentido positivo. E o sentido negativo, por sua vez, a gente está no sentido geográfico do oeste, tá? Representa pela letra O, representa pela letra E, tá? Porque é inglês. Mas enfim. O sentido positivo é leste e o sentido negativo oeste. A partir dessas informações, ajude o especialista em logística a localizar o ponto que representa a posição desses caminhões. Seguindo aqui, eu tenho o seguinte. Primeira informação. Qual a primeira informação aqui que eu tenho? Eu tenho que estou indo para o oeste. Então, eu estou indo para o lado negativo, certo? E estou na metade do caminho entre o quinto e o sexto ponto. Então, vamos localizar isso? O que ele está falando? Deixa eu pegar aqui a caneta. Deixa eu pegar aqui a azulzinha. Então, aqui eu tenho o marco zero. Estou indo para o oeste, que é deste lado, tá? Que é o lado negativo. E aí eu estou entre o quinto e o sexto ponto. Então, ele começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, Só que aqui você sabe que é menos 1, menos 2, que é o lado negativo, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Ele está indo no meio, entre o quinto e sexto ponto. Então ele vai estar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Ele vai estar aqui, ó. Que representa numericamente menos 5,6. Ok? Então essa é a representação do número da primeira informação. Menos 5,5, 5,6 é ótimo. Não sei onde é que eu vi 6. Menos 5,6 porque ele está no ponto de encontro, no ponto central. Entre o ponto 5 e o ponto 6. Segunda informação. Estou indo para o leste. A partir do sexto ponto. Então ele está indo agora para o leste, Deixa eu trocar a cor da caneta, vou botar verde. Então ele está indo nesse sentido, tá? Sentido leste. Perdão. Sentido leste. Sentido o quê? Positivo. E aí ele, a partir do sexto ponto de parada, ou seja, 1,
2, 3, 4, 5, 6. A partir desse ponto, ele andou 1/5, ó. Já andei 1/5 do caminhão para chegar na 7ª parada. Então ele andou aqui, ó, foi andando, mas ele andou 1/5. Então eu vou somar, né? 6 mais 1/5. E como é que eu faço essa soma, né? Vou fazer aqui do lado. 6 mais 1/5 é a mesma coisa de eu somar 6 sobre 1. Depois eu apago isso aqui, tá? Ele foi para outra página por causa da minha mão na tela aqui. Eu vou voltar daqui a pouco. Então, 6 sobre 1 mais 1/5. Isso, o MMC disso aqui é 5, porque o MMC de 1 e 5 é 5. De 1 e 7 é 7. De 1 e 3 é 3 e assim por diante. Aí o que é que você faz? Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 6, 30. Mais 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, a somatória em cima fica 30 mais 1, 31 dividido por 5. E quanto é essa conta? 31 dividido por 5, isso vai dar 6, que dá 30, né? Porque 6 vezes 5 dá 30. E sobra 1. Mas aí, para você continuar a conta, você coloca um zero aqui, né? Você não tem mais número para descer, você coloca um zero e automaticamente você coloca uma vírgula. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu andei, a partir do ponto 6, eu andei 1/5. E fui parar onde? No ponto, deixa eu botar em outra letra, botar em amarelo aqui. Eu fui parar no ponto de posição 6,2. Ok? Então, deixa eu voltar para a atividade aqui. Então, tá aí no quadro, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque ele vai apagar, tá? Então, tá aqui a primeira parte da trilha. Deixa eu voltar e colocar as nossas informações. A primeira informação foi menos 5,5 na primeira situação. E na segunda situação foi mais 6,2. Então, eu tenho aqui como resposta da primeira menos, deixa eu botar em azul, tá? Menos 5,5. E a resposta da segunda mais 6,2. Ok? Então, vamos lá. O número encontrado, agora o terceiro questionamento. O número encontrado na primeira informação pertence a quais conjuntos? E aí foi aí que a gente começou a introduzir um pouco da noção de números, né? O número encontrado ele pertence a qual conjunto? Aí, quais são os conjuntos que a gente sabe, que a gente conhece? E aí eu apresentei para vocês que os conjuntos que a gente conhece são conjunto dos números naturais, ó, os números naturais, representados pela letra N, que são o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que são os números negativos, né? Infinitamente pelo lado de cá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticência. Os números representados pela letra Q, que nós chamamos de racional, né? Tem um tracinho aqui. São todos os números da forma de fração, né? Então ele pode ser, engloba tanto os naturais quanto os inteiros, e além disso, os números que são escritos na forma fracionária. E que essa fração te dá uma dízima periódica, tá? Porque as dízimas não periódicas não pertencem a esse conjunto. Então, menos 3, menos 2, menos 3 sobre 2, porque vai dar menos 1,5, que está aqui, né? Entre menos 2 e menos 1. O 0, aí aqui vai ser 1 sobre 2, né? Que vai dar 0,5. Aí o 1, o 2, o 3, a parte positiva e reticência, tá? E, por sua vez, os números que são chamados de irracionais, que a gente chama de quelinha, né? São os números que são representados por raízes inexatas, menos raiz de 3, menos raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3 e reticência. Aqui tem reticência também. Eles são números inexatos, ou seja, o resultado dessas raízes são dízimas não periódicas, né?
Ou seja, por exemplo, uma dízima não periódica pode ser 1,351439,771 e reticência. Ou seja, você percebe que não há uma repetição, né, nas casas decimais lá, depois da vírgula. Já isso aqui pertence a esse conjunto. Já os números que tem uma repetição, tipo 2,37, 37, 37 e assim continua, né, e por diante, isso são chamados de dízimas periódicas e pertence ao conjunto dos números racionais, tá? Já as dízimas não periódicas pertencem ao conjunto dos números irracionais. E englobando tudo isso, todos esses conjuntos, de uma só vez, eu tenho o chamado conjunto real. Ou seja, quem faz parte do conjunto real são todos os números que fazem parte do conjunto naturais, inteiros, racionais e irracionais. Ok? Então foi esse questionamento que a gente fez na aula. E aí, para responder o terceiro questionamento, diz assim: o número encontrado na primeira informação pertence a quais conjuntos? Aí eu vou apagar tudo, né, para a gente ver que a resposta vai ser, como a primeira questão, né, me deu menos 5,5, então a resposta desse terceiro questionamento só pode ser o conjunto dos números racionais. Mas deixa eu apagar para a gente ver aqui. Ó. Deixa eu escolher aqui. Aqui foi menos 5,5 e aqui foi mais 6,2. Então, essa resposta é o que? Conjunto dos números racionais, porque são números que pertencem racionais. São números, né? Menos 5,5 e tanto o outro também, 6,2, representa o número decimal exato. Então, são racionais. A localização desse caminhão foi exata ou aproximada, né? Ou seja, ela foi o quê? Exata, porque é uma dízima não, é o número decimal exato. E por último, aqui, o número encontrado na segunda informação pertence a quais conjuntos, ou seja, conjunto dos números racionais também, ok? Então foi isso a nossa apresentação de forma inicial, né? Para ir apresentando de fato todos os conjuntos dos números, né? E vamos passar adiante agora. Aqui foi só uma questão de quais são as dificuldades para a localização do número na reta real. A gente questionou isso na sala de aula. Você tem um link, tá? Onde você pode ver mais sobre esse assunto, onde vocês podem, né, estar estudando um pouco mais. E aqui, lendo a Paisagem das Trilhas, ele faz uma contação de história, onde mostra para vocês qual é a história cronológica do surgimento, né? De como surgiu essa necessidade do aparecimento de todos os conjuntos. Porque se você pensar, e quando você se aprofundar nesse assunto, nesses links que estão aqui, vocês vão ver que há uma necessidade, né? Houve uma necessidade para apresentar o número natural, houve uma necessidade para depois representar o número que fazem parte dos conjuntos dos números inteiros, para depois os racionais. Então, assim, foi de fato tendo as urgências, né? E as necessidades para o aparecimento de cada um. O zero, por exemplo, só vai aparecer depois, né? O zero na antiguidade era representado por um guardador de lugar, né? E depois ele teve uma utilidade muito, muito importante, né? Da nossa numeração. Então ele faz essa leitura, vocês devem fazer essa leitura, tá? Ele fala dos agricultores, né? Que tiveram várias atividades, e aí veio o surgimento. E aí conta aqui, nessa parte, nessa tabelinha aqui, nessa foto, como eram representadas essas quantidades. Perceba, né? Que a quantidade 100.000, ele é representado por um animal, né? Ó, o 1000, olha como era representada, parece até um violão aqui, né? Enfim, então todos esses surgimentos, né? Então assim, o que cada símbolo expressa para você? A gente fez esse questionamento. Você acha que seria possível utilizar esses símbolos no dia de hoje? Como você acha que aconteceu a evolução da escrita? Então tudo isso vocês vão fazendo. Agora, e aqui nesse quadro, nesse parágrafo abaixo, agora após ter refletido sobre as perguntas, faça um podcast. Então eu trouxe isso em uma das atividades, para que vocês criem um podcast, tá? Esse podcast, ele é áudio, né? Ele não é através de vídeo. Vocês não precisam mostrar o rosto, porque é um áudio, né? Você baixa um aplicativo
Você pode baixar um aplicativo bem intuitivo, que é o Anchor, que é o uso, né? Já gravei vários podcasts, né? Na outra instituição de ensino, né? No IFBA que eu ensino. Então isso é muito interessante. Então eu queria que você estivesse próximo dessa ferramenta e aprendesse a gravar um podcast. Ah, professor, eu não consigo. Tudo bem. Você faz uma redação onde você tem que colocar todo o planejamento. Os seus colegas já me entregaram atividades, onde me entregaram atividade no sentido de simplesmente colocar o que são esses conjuntos. Mas eu não quero assim. Se você não vai me entregar um podcast, pelo menos me entregue um planejamento de um podcast, com a introdução, né? Talvez até me diga assim, qual é a música de introdução que vai ser no podcast, né? Com aquela trilha inicial, para depois você começar a falar. Ou tipo assim, olá meus ouvintes do Ieda Barradas, estamos aqui para mais uma edição, para a gente falar um pouco do surgimento dos conjuntos dos números naturais, dos inteiros e assim por diante. Então, assim, eu quero esse planejamento no papel, já que você não tenha condições de fazer e produzir esse podcast. Mas também gostaria que todos tentassem a produção desse podcast, para que vocês mantenham contato com essas ferramentas, né? Que a gente vai utilizar muito. Então, assim, vocês, né, fazem essa parte, tá? Desse podcast. Vocês podem ver aqui, ó, para conhecer mais sobre a história do surgimento dos números, vocês podem clicar nesse link aqui, tá? E aí você lá tem uma história de matemática, a história da matemática. A matemática na história. E aí vem para explorando a trilha, que tem um texto, né? Espero que esteja gostando da viagem, da trilha de aprendizagem. Que tal agora experimentar uma vivência que possibilita realizar medições com números reais na reta numérica? Ou seja, isso aqui é uma atividade que eu transformei, está lá também, são duas atividades, né? A segunda é você medir pessoas que estão nas suas casas e depois representar essas medições na reta numérica. E na reta numérica dizer quem é você lá, ou quem é todo mundo, né? Onde é que você está, seu avô, sua mãe, seu pai, enfim. E no caso você coloca eu lá, representando na reta numérica. Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Você bota uma reta, você coloca aqui o marco zero, e claro que são medidas, valores positivos, então são desse lado, né? Aí você vai botar aqui o 1, 2, você bota espaçado, né? Porque ninguém passa de 2 metros. Deixa eu apagar aqui, você bota 1 metro aqui, 2 metros aqui e 3 metros aqui. Então mais ou menos está todo mundo nessa 1 e 2, né? Entre 1 e 2, né? E eu, ou seu avô, ou seu pai, ou seu irmão, enfim. Aí você vai me representando, né? Coloca a posição, tá? Ou você coloca leste ou oeste, ou coloca negativo ou positivo, só para situar, e o marco zero no meio. Então essa é a atividade. Então esse texto aqui, opa, deixa eu apagar isso aqui. Esse texto aqui, vocês vão dar uma lida, tá? Até para a gente iniciar a próxima semana, que nós vamos responder essa questão 5 aqui, né? Que são os resolvendo os desafios da trilha. Mas quer dizer um pouco mais desse texto inicial, tá? Então é isso, gente. A aula não ficou gravada daquela vez. Peço desculpas para vocês a demora, porque eu tentei esperar de fato que o próprio e-mail me desse de certa forma, né, depois de 2, 3 dias a gravação, mas não sei o que aconteceu. Essa gravação não foi efetivada e por isso eu estou gravando essa aula de novo e vou postar lá no grupo, né, lá na sala de aula, para que vocês tenham acesso e comecem a fazer a atividade. Então, bom estudo para todos. E aí, como eu estou aqui de noite, né, uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Tchau, tchau.